Nós vamos ler dois textos, tá? A palavra do Senhor diz assim. Acharam? Se não está na tela. Daí a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam e a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. 3. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém? João capítulo 4, versículo 23 e 24 diz o seguinte. Outro texto. Eu digo que alguns têm dificuldade com isso, mas nós aprendemos muito. Nós vamos aprender hoje com 2 mulheres. Uma aqui nesse texto que eu acabei de ler, e outra aqui em João capítulo 4, a partir do versículo 23. E diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus, preste atenção, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Inclina seu rosto, queria orar pela sua vida uma vez mais. Pai amado, eu agradeço. Eu venho pedir que a revelação da Tua palavra caia sobre a igreja. Nós possamos entender o que está no Teu coração. Nós não queremos somente cogitações humanas, Senhor. Nós precisamos da revelação do Teu Espírito. E eu te peço que o Senhor venha, Senhor, trazer a revelação sobre cada um dos meus irmãos, sobre a minha vida. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Nada de errado. As mulheres, elas nos ensinam muito, sabia disso? Quem teve uma avó aí que era assim, bem forte. Às vezes a mãe era bastante, bem, ensinando bastante. Nós aprendemos, professoras nos ensinaram muito, nós devemos muito a essas pessoas. E aqui nós aprendemos com essas 2 mulheres, 2 textos, Um fala sobre uma mulher que derramou um perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. E aqui no texto de João, nós vemos o encontro do Senhor com essa mulher que nós chamamos de mulher samaritana. E interessante que nós vamos meditar nessa noite, está contido nos 2 textos. Nós vamos falar sobre o coração do adorador. E todos os 2 textos, quanto o de de João, quanto o texto de Marcos, fala sobre adoração e sobre adoradores. E nós queremos entender, nós precisamos entender mais sobre esse assunto, sobre adoração, O primeiro texto fala o que estava acontecendo. Era Páscoa, existia ali 7 dias, o Senhor estabeleceu na palavra dele que 7 dias eles estariam ali adorando o Senhor, e estava acontecendo em Jerusalém uma conspiração para tirar a vida de Jesus. Jesus, ele ia ao templo, geralmente na parte da manhã e tarde, e voltava para Betânia, que ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, e ali a Bíblia fala que ele estava na casa de Simão, o leproso. Com certeza era um ex-leproso, porque já tinha sido curado
pelo Senhor, e aí acontece que essa mulher, ela se dispõe a adorar ao Senhor, e ela vem e quebra um perfume puríssimo, caríssimo, e derrama sobre a cabeça de Jesus. No segundo texto, o que nós vemos ali é o encontro e o diálogo do Senhor com a mulher samaritana. Um texto conhecido, eu não vou entrar profundamente no texto, mas houve um diálogo e houve ali uma tremenda revelação. Eu creio que uma das maiores revelações, que nós podemos ter, qual é a revelação? De o que é de fato um adorador. E, além disso, a Bíblia diz que existe aqui uma procura, uma busca, que o Senhor nos dá o segredo aqui, que existe uma busca por quem? Por adoradores. E quem faz essa busca? O próprio Pai. Então, o que nós vemos aqui nesse texto não é algo simples. Veja bem, o Pai, o Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, o Criador dos céus e da terra, Ele está fazendo uma busca. Quem sabe Ele acha alguém aqui nessa noite? Quem sabe os olhos dele podem alcançar um adorador aqui nessa noite. E a gente precisa entender quais são as características, quais são os marcos, o que está por trás aqui desse segredo. É sério isso. O Pai busca adoradores. Agora, veja bem que interessante. O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Não é tão fácil achar, 8 bilhões de pessoas é muita gente. Entre esses 8 bilhões de pessoas, você tem 2,4 de muçulmanos. Você tem uma população hoje na China de mais ou menos 1.400.000 pessoas. Então, a maioria são budistas. Na Índia, que é uma população também imensa, são hindus. Você tem um grande número de ateus espalhado pela terra, que tem crescido. Você tem um povo que é um povo muito importante historicamente, em todos os aspectos, que são a religião judaica, os judeus, e você tem aproximadamente 2 bilhões de cristãos. São considerados, chamados nominalmente cristãos. Então, é uma busca intensa, grande, Agora, historicamente, você vai ver assim alguns blocos dentro dos cristãos. Você vai ter ali 3 grandes blocos. Você tem os católicos, você tem os ortodoxos e você tem os evangélicos. E você tem os nominais, os éticos, etnia, fala que é cristão. Mas nisso se compõem esses 2 bilhões de pessoas. Nessa multidão de pessoas, o Senhor está buscando, o Senhor está procurando quem são os adoradores. Biblicamente falando, você vai ver que existe também uma busca. E ali você vai ver em várias passagens da Bíblia, quando o Senhor fala, e o Senhor fala sobre as multidões. Vários textos bíblicos você vai ver que Deus fala que existiam multidões. Dentro dessas multidões existia outro grupo que nós chamamos de simpatizantes. Quer ver um simpatizante? Nicodemos, que ele se aproxima de Jesus, ele não era parte dos discípulos de Jesus, mas ele vai se aproximar a ter com Jesus pela noite, porque alguma coisa chamou a atenção de Nicodemos na mensagem de Jesus, e ele foi e se aproximou. E várias pessoas que se aproximaram, ou seja, não tinham um relacionamento direto e íntimo com o Senhor, mas eram simpatizantes do Evangelho. Mas um grupo que você vai ver sempre caminhando com Jesus eram os discípulos. E os discípulos, a eles foi dado conhecer os segredos do reino do céu. E uma vez perguntaram, por que o senhor fala em parábolas? E ele falou assim, para alguns eu falo em parábolas, para vocês, vocês é permitido conhecer os segredos do reino. E esses estavam sempre perto de Jesus. Nós conhecemos que existia ali 12 discípulos, sempre seguidores de Jesus. E qual a diferença entre a multidão, qual a diferença entre os simpatizantes e qual a diferença entre os discípulos? O nível de comprometimento com Deus, o nível de comprometimento com Jesus. Ali fazia toda a diferença. Mas existe um outro grupo aqui,
cada vez menor, vai cada vez ficando menor o grupo, que é o grupo dos adoradores. Mas, pastor, todo discípulo de Jesus não é um adorador? Não necessariamente. Não necessariamente, porque quando você vê o texto que nós lemos, o primeiro texto, ali existia estava ali vários discípulos de Jesus, mas eles acharam ruim da atitude daquela adoradora. Eles acharam que aquilo que ela estava fazendo, na verdade, era um desperdício, e eles vêm e contestam: para que esse desperdício? Por que não vender esse perfume aqui por 300 denários e a gente poderia dar aos pobres? Eles vieram com argumentações contra aquela mulher. O negócio pegou. Jesus teve que interceder e falou assim: para, o que ela está fazendo ela está fazendo bem para mim. Na verdade, vocês vão ter sempre os pobres com vocês, mas a mim nem sempre vocês vão ter. E o que ela está fazendo aqui é um ato profético. Ela estava ungindo, foi o que o Senhor Jesus falou. Então, veja bem, então é possível ser adorador, é possível ser um discípulo de Jesus e não ser um adorador, ou seja, não entender o privilégio que era adorar a Deus, não entender, você sabe disso. Muitas pessoas vêm até a casa do Senhor, são discípulos, mas não são adoradores. São discípulos, mas nunca se derramam. São discípulos, mas nunca se deixam entrar nessa atmosfera de adoração que é tão preciosa. Então isso aqui é uma realidade. Agora, quais são as marcas? Quais são as características? Quais são as marcas no coração dos adoradores? E é isso que eu queria conversar com você nessa noite. E eu acho que vai ser importante, porque no decorrer da ministração, no decorrer da palavra, você vai poder se identificar. E você vai poder fazer algumas perguntas que são importantes, que são pertinentes. Será que eu trago as marcas de um adorador? Será que essas características, elas estão alinhadas com a minha própria vida? E, na verdade, nós temos que olhar para dentro nesse momento. E eu queria que você pudesse prestar muita atenção, porque o Senhor vai ministrar o seu coração nessa noite. Quem crê? Quem crê? Não entendi. O Senhor vai ministrar os nossos corações nessa noite. Quais são as marcas do coração daqueles que são chamados de adoradores? E a gente vai ver que tem algumas características. Primeira coisa que nós aprendemos na história dessa mulher, nós aprendemos aqui nos textos que nós lemos, que o que ela apresentou ali foi muito, muito forte isso: agradecimento. Agradecimento. Todo o adorador, ele se move em ação de graças. Todo o adorador, ele é agradecido. É um fator que sempre vai ser achado no coração do adorador, porque o agradecimento, ações de graça, na verdade, isso vai trazer um fator motivacional para que a gente possa adorar. Se você não tem agradecimento, você não move. Isso acontece nas nossas vidas. Quando alguém faz algo que você está verdadeiramente agradecido, isso te constrange a você fazer algo. Ninguém faz algo por você e você fica assim, sem manifestar o agradecimento que surgiu no teu coração. Então, é uma característica muito forte, é o agradecimento. Essa mulher estava possuída de agradecimento, essa mulher é Maria, irmã de Marta. E não pouco tempo o Senhor tinha levantado o seu irmão entre os mortos. Na verdade, ele já estava morto há 4 dias. E ela viu ali a perfeita oportunidade de fazer algo, porque o coração dela estava completamente cheio de ação de graças, cheio de agradecimento. Fazer algo é algo que aquele que é agradecido a Deus, aquele que de fato entendeu essa graça, entendeu o favor do Senhor,
a gente se sente na responsabilidade de atuar, de fazer algo. A gente não consegue, quando a gente está adorando a Deus, ficar inerte. A gente não consegue ouvir as adorações e falar do amor e da grandeza do Deus que nós servimos e ficar apático. Isso é impossível para o adorador. O adorador, ele entra na presença do Senhor e ele é impulsionado, ele é levado a fazer isso, porque dentro dele existe uma profunda gratidão pela obra que foi feita por Ele. Se a gente não agradece, se a gente não entende isso, a gente não se expõe. A gente tem as coisas como se fosse um mero trabalho, ou culto, ou organização humana. Mas quando a gente entra nessa atmosfera de adoração, a gente se derrama. Foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. Ela veio e se derramou, ela se prostrou, ela começou a fazer aquilo que estava, né, dentro das suas possibilidades para adorar a Deus. Gente, se tem uma chave determinante na nossa vida, é a gente ser agradecido, em todas as coisas. Se nós não formos agradecidos, com certeza a gente não vai conseguir ser bem-sucedido. Se a gente não é agradecido por as coisas que estão acontecendo na nossa vida, aquilo que já aconteceu, a gente não tem o favor de Deus. Porque se nós somos mal agradecidos na nossa vida, nós vamos, com certeza, também sermos agradecidos pela obra de Deus na nossa vida. Então, o agradecimento é chave, é uma marca no coração de cada adorador. Nós reconhecemos Deus, nós reconhecemos a obra que foi feita em nosso lugar, nós reconhecemos a cruz, nós reconhecemos que sem Ele nada podemos, nada somos. Nós reconhecemos Deus na nossa vida. Não é o seu braço, não é a sua força, não são as suas habilidades, é Deus agindo através da sua vida. É Deus fazendo. Ah, mas eu sou forte, eu sou habilidoso, eu sou inteligente, é nada. Não é nada, um vírus nos derruba. Quantos morreram com essa pandemia que nós estamos ainda vivendo? Gente forte. Então é a graça de Deus atuando nas nossas vidas. É o favor de Deus nos guardando. É o poder de Deus nos sustentando. E quando a gente começa a entender isso, quando nós nos tornamos homens e mulheres agradecidas a Deus, nós estamos sim nos posicionando como um adorador. Se a gente não faz isso, a gente começa a achar que toda glória, toda honra provém de nós, e não é verdade. Toda honra e toda glória provém do Senhor. O coração do adorador reconhece isso, ele não tem dificuldade em reconhecer. Ele não tem dificuldade em adorar a Deus. Ele não tem dificuldade em ser grato a Deus, porque ele reconhece que toda bondade, toda graça, todo favor vem do Senhor. Isso facilita demais, gente. Porque você tem a quem adorar. Você tem a quem levantar as suas mãos e falar assim: obrigado, Deus. Obrigado pelo dia. Obrigado, Senhor, porque eu consigo pisar aqui. Eu consigo levantar da minha cama. Obrigado, Deus, porque eu consigo usar o banheiro. Ah, parece que isso é simples, todo mundo usa o banheiro, pastor. Isso é simples para aquele que está tudo funcionando bem. Mas quando a coisa começa a funcionar mal, a gente começa a lembrar de Deus. E o adorador, ele lembra de Deus hoje. O adorador consegue perceber Deus hoje em tudo de bom que está acontecendo. A palavra de Deus diz que toda dádiva, todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes. Que não há sombra, não há mudança, nem sombra de variação. Quando um homem de Deus, quando a mulher de Deus começa a perceber isso no dia a dia, a gente pode dizer que no coração dessa pessoa, ali estão as marcas de um adorador. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Apóstolo Paulo escreve a sua carta a Timóteo, capítulo 1 de Timóteo, versículo 12, ele diz o seguinte: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel e designou-me para o ministério. A mim que, do outro tempo, era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia.
Gente, pode ver aqui o coração do homem que adora, um coração do homem grato, do homem que reconhece Deus. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 3 o seguinte: não esqueçamos de nenhuma bênção de Deus, de nenhum dos seus benefícios. O salmista diz que nós não podemos esquecer do benefício do Senhor na nossa vida. Aí mostra o coração e as marcas do coração do adorador. O adorador não é aquele que sobe no púlpito, o adorador não é aquele que prega, o adorador é aquele que reconhece Deus na sua vida. Este é o verdadeiro adorador. A palavra do Senhor diz, recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Aí a gente vê. Agora eu te pergunto, você é agradecido? Você é um homem agradecido a Deus? Você é uma mulher agradecida a Deus? Você se lembra no dia ruim, no dia bom, no dia da amargura, no dia da alegria? Ou seja, independente das circunstâncias externas, você consegue ver a bondade de Deus na sua vida? Quem vai poder responder isso é você, eu não sei. Mas se você consegue enxergar Deus, se você consegue enxergar a bondade de Deus, a gente pode dizer que você é sim um adorador. Então essa é a primeira marca que nós podemos aprender, né? Agradecimento. Essa mulher era sim agradecida. A segunda coisa, a questão da honra. Outra marca aqui é a necessidade que ela teve de honrar a Deus. Por quê? Porque, veja bem, os adoradores, além de ser agradecidos, eles têm uma necessidade de honrar. Quando você vê e observa a história de Davi, a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o reinado, ele falou assim, eu tenho que buscar a arca de Deus. Eu estou aqui, a arca do Senhor está lá. Ele foi, e foi um dos primeiros passos de Davi. Uma vez ele estava com tanta sede, ele sonhou com as águas, e ele falou assim, se eu pudesse tomar daquela fonte de água. Aqueles que estavam com ele ouviram essa palavra, e eles se arriscaram para buscar as águas, né, a água para dar de beber ao rei. E aí o que acontece? Quando ele pega aquela água, ele derrama, oferecendo a Deus. Isso é um homem que mostra, sim, as características de um adorador. E o que ele faz? Ele tinha necessidade, Davi, de honrar o Senhor. O agradecimento é importante, né? Como nós falamos inicialmente. Mas esse reconhecimento, ele nos leva a uma atitude de querer honrar. E eu escrevi aqui, a honra é a parte palpável do coração agradecido. A honra é a parte que você pode ver, você pode contemplar. É a parte palpável do coração agradecido. Porque muitas vezes o agradecimento ele só fica nesse meio contemplativo de pensamentos. Eu sou agradecido, eu sou tão agradecido a Deus, eu sou tão agradecido a Deus, que é bom, mas quando você decide honrar, você vai ter atitudes de alguém que é agradecido. Quem está entendendo o que o pastor está querendo dizer aqui? Então essa mulher aqui, ela teve atitudes, ela não só ficou no mundo contemplativo, mas ela se dispôs. Ela pegou aquilo que era precioso para ela. Muito precioso. Quando fala aqui, aquele homem, ele fez o cálculo rapidamente, falou assim, esse negócio aí custa mais de 300 dinários. Só para a gente ter um cálculo aqui, um denário era um dia de trabalho. Então, um dia de trabalho, nós estamos falando de 300 dias de trabalho, é muito tempo, gente. Levando em consideração que eles não trabalhavam no sábado, nem tampouco no dia da preparação do sábado, nós estamos falando aí de anos, e não tinha trabalho assim. E quando se trata de uma mulher, o salário não era nem um denário. Então nós estamos falando aqui de anos e anos de trabalho. Essa mulher pegou e teve atitude diante do Senhor. Ela não ficou somente no universo contemplativo, mas ela foi e quebrou aquilo e derramou na presença do Senhor, né? Ali no corpo, na cabeça do Senhor Jesus. Então, honra é muito importante, ou seja, a atitude de ação de graça faz toda a diferença. Isso aqui é uma marca de uma pessoa que é um adorador.
Eu não estou falando de uma pessoa que sabe tocar um instrumento. Eu não estou falando de uma pessoa que é participante do grupo de louvor. Eu não estou falando de uma pessoa que tem anos de igreja. Eu estou falando de uma pessoa que de fato entende quem Deus é. E porque ela é agradecida, ela toma atitudes de ação de graça e ela quer honrar. O princípio da honra é algo importante e a gente não pode esquecer dele. Muito importante. Estava pensando sobre o assunto, né, sobre essa cultura de praticar o princípio da honra. Vocês sabem que os asiáticos, preste atenção nisso, em todas as pesquisas, em todos os lugares, pessoas que estão recebendo o diploma, ou estão se formando, ou em qualquer área, você vai ver que os asiáticos eles estão na frente. E se você for fazer uma análise, não porque eles têm um cérebro diferente dos outros, nada disso. Mas eu tenho algumas características na sociedade asiática que façam com que eles consigam ir mais longe. Uma das coisas, eles são bem focados na família. E dentro do quesito da família, existe muito forte na cultura asiática o princípio da honra. Isso faz com que eles possam prosperar e prosperar e prosperar. Então a gente está falando de algo aqui que faz toda a diferença, né? O adorador sempre vai cultivar a cultura da honra. É uma marca do coração do adorador. Ele vai cultivar, ele vai ter atitudes de adoração a Deus. Por isso que é inadmissível um homem ou mulher de Deus que nasceu de novo, quando aqui estão os nossos irmãos se esforçando para que possa nos conduzir em adoração, e as pessoas são apáticas na presença de Deus. Ah, mas é porque eu não tenho costume de levantar minha mão, não, porque eu não quero fazer isso. Gente, o agradecido, o homem e a mulher agradecida, ele se move. Um homem e a mulher agradecida, ele não é indiferente à adoração a Deus. Por quê? Porque nós não estamos adorando a homem, nós estamos adorando o Todo-Poderoso, aquele que deu a sua vida por você e por mim. Amém. Se existe agradecimento em mim, eu vou me manifestar, eu vou levantar minhas mãos, eu não vou ficar indiferente ao ambiente. Por quê? Porque nós estamos chegando, nós estamos nos aproximando, e nós estamos coletivamente, como igreja, honrando aquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Então, uma coisa que nós devemos cultivar e devemos ter no nosso coração como adoradores, é o princípio da honra. É uma marca no coração do adorador. Honra. Terceiro, para que a gente possa... Uma marca muito forte é a questão do sacrifício. O sacrifício nunca fica fora da adoração. Naquela cultura, né, o Senhor requeria que eles pudessem trazer animais. Por quê? Será que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas, precisa de sangue de animais? Claro que não, mas aquilo era uma moeda muito forte para eles. Naquela cultura, você tirar um animal do seu rebanho para trazer ao Senhor, era algo que exigia sacrifício. Chegou um ponto no livro de Malaquias que o Senhor vem e chama a atenção de Israel, porque Israel estava trazendo um manco. Ele via, olhava assim os animais e via um que estava manco e com certeza ele pensava, esse aí não tem muito tempo, ele vai morrer. Sabe o que eu vou fazer? Já que ele vai morrer mesmo, vou pegar esse sujeito e esse aí vai ser o que eu vou oferecer ao Senhor. E o Senhor vem e chama a atenção, fala assim, por que você não oferece o seu governador? Vê se ele vai ser favorável quando você fazer isso. Ou seja, sacrifício é parte do coração daquele que adora. Preste atenção no que eu vou falar. Todo ato de adoração virá consequentemente com algum tipo de sacrifício. Você não entendeu? Deixa eu repetir de novo, que eu vou ver se isso aí entra na sua mente. Todo ato de adoração virá consequentemente com algum tipo de sacrifício. É impossível adorar a Deus se a gente não tiver
alguma coisa vai nos custar. Com certeza não vai ficar de graça. Alguma coisa vai nos custar. Vai custar o seu tempo, vai custar os seus esforços. Pelo menos um levantar de mão vai te custar. Alguma coisa vai te custar. Quem está aqui ouvindo a palavra? Vai te custar. Não pense que você vai adorar a Deus e não vai te custar nada. Alguma coisa vai custar. Um denário era um dia de serviço. Provavelmente, essa mulher tinha que trabalhar 600 dias para que ela pudesse fazer o que ela fez. Então, não é pouca coisa, gente. Vai custar alguma coisa. Talvez vai custar o seu tempo. Talvez vai custar, né, o trabalho que você poderia estar fazendo aqui. Você vai assim, não vou lá, aquele tempo eu vou dedicar esse tempo ao Senhor. Então, vai custar alguma coisa. Vai custar o seu posicionamento físico. Talvez você está cansado, você vai ter que ficar de pé. Por quê? Porque o agradecimento que está fluindo dentro de você, né, o desejo de honrar a Deus é tanto que você fala assim, eu estou cansado, eu tive uma semana complicada, mas eu vou apresentar o sacrifício de louvor ao Senhor nesse momento. É tempo de adorar a Deus, é tempo de buscar a presença do Senhor, é tempo de eu, né, reconhecer Deus na minha vida. E então, sempre haverá, todo ato de adoração virá, consequentemente, com algum tipo de sacrifício. Então, veja bem, nós não podemos esperar que nós vamos chegar perante Deus de qualquer forma. A gente tem que, primeiramente, ter ação de graça, agradecimento. Nós vamos ter que honrar a Deus, que é a manifestação, vamos dizer assim, tangível, né, desse agradecimento que está internamente em mim. E depois eu tenho que entender que isso vai custar alguma coisa, como custou essa mulher. E a terceira coisa, a quarta coisa aqui, que eu vejo que o que é a marca do coração do adorador, é a questão da integridade. Vou ter que guardar a minha integridade. Todo adorador, todo aquele que busca o Senhor, ele vai ser confrontado. Talvez pela sua família, talvez das pessoas mais próximas de você, e talvez o confronto venha mais ou menos dessa forma, como foi na vida dessa mulher. Ela ouviu mais ou menos assim, para que esse desperdício? Precisa disso tudo? Precisa de ir no culto pela manhã e precisa no culto à noite? Para que esse desperdício? Nós poderíamos estar fazendo outras coisas, nós poderíamos estar gastando o nosso tempo fazendo coisas muito mais agradáveis. Por quê? Será que não é o suficiente? Foi mais ou menos aqui o questionamento daquele homem ali, dos discípulos que estavam ali, principalmente de Judas, o Iscariote. E ele fala, por que esse desperdício? Geralmente nós argumentamos com algo plausível. Ele fala assim, poderia ter vendido esse negócio aqui, esse perfume, e dado aos pobres. Né? Parecendo que ele tinha algum cuidado com os pobres, mas verdadeiramente não tinha cuidado nenhum. Ele só não concordava com o desperdício de 300 dinários ali, para ungir Jesus. Então, com certeza, meu irmão, minha irmã, você vai ser contestado, alguém vai chegar e te perguntar se precisa disso tudo para adorar a Deus. Será que não podemos adorar a Deus desse jeito aqui? É muito mais simples, é muito mais fácil. Para que eu preciso disso tudo? Para que você precisa, né, ser membro dessa igreja? Ou por que você precisa dizimar? Por que você precisa ouvir o que o pastor está te dizendo? Por que você precisa ir no culto 2 vezes? Por que você precisa disso? Onde isso vai te levar? Para que esse desperdício na sua vida? Podia estar fazendo coisa muito mais sensata. Você poderia estar envolvido com coisas muito mais, né, sofisticadas, mas esse negócio de ficar lendo a Bíblia todo o tempo, onde isso vai te levar? Para que esse desperdício de tempo? Levanta a mão não, mas alguém já ouviu alguma coisa parecida? Para que esse desperdício? Para que isso? Onde isso vai te levar? Por quê? Porque nosso tempo é precioso, e eu sei que é.
Mas o coração do adorador, ele quer entregar mais tempo a Deus. O coração do adorador, ele quer entregar mais do que ele tem ao Senhor. Ele não está preocupado com a sua reputação. Aquela mulher, ela estava pouquíssimo preocupado com a reputação dela, o que eles iam falar ou deixar de falar. O adorador, essa é uma marca daquele que adora a Deus. Ele não está preocupado com o que as pessoas estão falando ou deixando de falar. Ele levanta a mão porque ele adora a Deus, ele não adora os homens, ele não está preocupado com a opinião dos demais. A diferença é essa. Mas sua vida está passando, o tempo está passando, você poderia estar fazendo tantas coisas. Para que esse desperdício? Você podia estar aproveitando a vida, você poderia estar indo para viagens e grandes coisas acontecendo na sua vida. E eu queria perguntar, onde isso vai levar? Não tem lugar melhor para estar do que nos pés de Jesus. Não tem lugar melhor para estar do que fazendo aquilo, algo tão precioso que o próprio Jesus falou assim, aonde for pregado o Evangelho, a história dessa mulher vai ser contada. Que bom que o Senhor foi e validou isso que essa adoradora fez. Porque muitas vezes nós temos dúvidas, se nós estamos fazendo o correto. Se o próprio inimigo das nossas almas, ele manda setas malignas para fazer justamente essas perguntas. Não somente nós lidamos com essas perguntas no âmbito humano dos nossos familiares, às vezes amigos, as pessoas próximas, mas lidamos com essas perguntas no âmbito espiritual, onde o inimigo das nossas almas faz a mesma pergunta: para que esse desperdício? Para que você precisa gastar tanto tempo? Para que você precisa investir dinheiro? Por que você precisa colocar a sua reputação em jogo? Você está gastando a sua vida. Oxalá que nós pudéssemos gastar mais da nossa vida para servir a Deus com toda a intensidade necessária. Eu vejo que nós, comparado com nossos irmãos do passado, nós pouco fazemos, pouco nos doamos para que a obra do Senhor seja feita. As dificuldades muitas vezes nos travam. Às vezes quando tem frio, nós não queremos não queremos sair de casa, nós não queremos nenhum tipo de sacrifício, nós não queremos. E o que acontece? Para sustentar tudo isso, nós precisamos de ter integridade, gente. Porque senão a gente vai com todo mundo, a gente faz como todo mundo está fazendo. E essa integridade, ela vem quando a pessoa do Espírito Santo ministra nos nossos corações. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Por nós mesmos, nós começamos a fazer como todo mundo faz. Por nós mesmos, nós começamos a acreditar que não vale a pena gastar tanto tempo. Por nós mesmos, nós começamos a questionar se nós deveremos de fato investir o dinheiro necessário na obra de Deus. Por nós mesmos, nós começamos a pensar em possibilidades, outras possibilidades. Mas aí vem, pela graça de Deus, a pessoa do Espírito Santo nos traz o bálsamo, nos traz o consolo, nos traz uma palavra de vida. Foi o Senhor, veio o Senhor Jesus e validou aquilo que aquela mulher fez. O Senhor Espírito Santo vem e nos convence. O Senhor Espírito Santo vem e nos traz bálsamo. O Senhor Espírito Santo vem e consola os nossos corações, para que a gente possa continuar perseverando em servir a Deus. E não somente tendo as atitudes que nós devemos ter, mas aumentando cada dia mais. Eu quero adorar o Senhor mais do que eu adorava antes. Quem quer? Eu quero servir o Senhor hoje mais do que eu servia antes. Quem crê nessa palavra? Eu quero amar o Senhor hoje mais do que eu amava antes. Amém? Assim deve ser. Eu não sou daqueles que retrocedem, você não é daqueles que retrocedem. A verdade, a vida de Deus que flui em você hoje, amanhã ela vai fluir mais, e ela depois vai fluir mais, e assim sucessivamente, até o dia do Senhor Jesus. Nós não podemos pensar que nós vamos chegar na fé e continuar da mesma forma. Não, não. O Senhor está fazendo algo em nós. O Senhor está transformando a nossa vida. O Senhor está mostrando para nós que vale a pena ser um adorador. Olha que nós falando da mulher, da atitude da mulher. Quando todos criticaram, quando todos falaram que era um tremendo desperdício,
nós estamos hoje aqui, né, estudando a vida dela e a atitude que ela teve diante do Senhor. E para terminar, eu queria somente trazer essa verdade, essa revelação que o Senhor Jesus nos deixou aqui quando Ele conversa com aquela mulher samaritana. Ele fala sobre os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E quantas vezes eu desejei saber e questionei, o que é isso, gente? O que é esse negócio? Você já perguntou? Que a gente repete, fala, mas será que nós de fato entendemos o que é em espírito e em verdade? E eu pedindo graça ao Senhor para que eu pudesse ter essa iluminação, né? Para que eu pudesse entender, que a luz do Senhor pudesse chegar, para que eu pudesse entender o que significa esse negócio em espírito e em verdade. A revelação da verdade nos faz mover, né, para adorar a Deus. Quanto mais eu entendo a verdade, mais eu consigo adorar. Quanto mais eu entendo quem é Deus, o que Deus fez na minha vida, quanto mais eu entendo o plano de Deus, quanto mais eu entendo aquilo que Deus fez por mim, mais eu tenho esse desejo de adorar, porque eu estou sendo firmado, eu estou recebendo da verdade no meu coração, e isso me dá a motivação correta para poder adorar o Senhor mais. O entendimento da verdade é a motivação e o combustível que nos move. Amém? O entendimento da verdade é a motivação e o combustível que nos move para adorar a Deus. Então, quanto mais eu entendo a verdade, mais eu tenho a disposição, a vontade, o desejo de adorar a Deus. Amém. Nós temos 3 formas de receber as coisas, no nosso entendimento. A razão, né, o nosso coração e no espírito. Quando uma informação chega até nós, primeiramente ela chega até o nosso intelecto, não é verdade? Nós entendemos aquilo que está sendo falado e que está sendo transmitido. Mas essa palavra ela não pode ficar na nossa mente somente. Ela tem que cair no nosso coração. E quando fala de coração, nós estamos falando de alma, nós estamos falando de entendimento. Eu tenho que sentir, eu tenho que entender no meu coração o que está sendo transmitido. Mas também não pode ficar aí. Essa verdade ela tem que chegar ao meu espírito. E quando chega ao meu espírito, ela faz parte do meu ser. É uma verdade que ela não vai sair mais, porque ela foi revelada pelo Espírito de Deus ao meu espírito. Então, eu trago cativo a obediência de Cristo a essa palavra. Por que muita gente não entende a palavra de Deus? Porque está somente no nível intelectual. Aí vem o inimigo das nossas almas, e vem e rouba toda a palavra que está semeada. Muitas coisas que eu estou ministrando aqui, infelizmente, podem ser roubadas. Mas quando a verdade ela chega no nosso intelecto, cai no nosso coração e entra no nosso espírito, essa verdade ela nunca mais vai sair daí. Por quê? Foi o próprio Deus que colocou. Então, quando nós entendemos a verdade, tem aquela passagem quando o Senhor Jesus conversa com aqueles judeus que tinham crido nele, e ele fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos. Então, quando eu conheço a verdade de Deus, essa verdade ela tem o poder de me libertar. Quando eu conheço o plano de Deus para a minha vida, quando eu vejo esse amor sendo derramado sobre a minha vida, quando eu conheço essa verdade, quando eu entendo, né, e começo a meditar na encarnação do Senhor Jesus, Ele se fez carne e habitou entre nós, quando eu começo a entender isso tudo por amor de mim, amor de Ti, quando eu entendo o nascimento, né, miraculoso do Senhor Jesus para que pudesse libertar o mundo e fazer as obras que Ele fez, quando eu conheço e entendo a obra de Deus, quando eu entendo e começo a contemplar a vida do Senhor, a morte na cruz do Calvário por mim e por você, o sangue que foi derramado, Ele se fez sacrifício por mim e por você. Quando a gente essas verdades começam a entrar na nossa vida, quando eu entendo que Ele ressuscitou entre os mortos, Ele foi glorificado, Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele intercede por mim e por você. Quando essas verdades começam a entrar no meu espírito e eu tomo posse dessas verdades, isso faz toda a diferença na minha vida. Não tem como eu não adorar a Deus. Mas essas verdades elas não podem somente ficar no nível humano, intelectual, racional.
elas precisam ser parte do meu coração e serem, precisam cair no meu espírito. Quando Pedro, naquela caminhada ali com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus pergunta: o que diz os homens que eu sou? Dizem que você é um dos profetas, que é Jeremias, que é Elias, algum dos profetas. Mas aí o Senhor vem com a segunda pergunta e fala: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Imediatamente Simão Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus falou assim: não foi sangue nem carne que te revelou. Ou seja, o Senhor falou assim: você teve uma revelação. Essa revelação vem da parte de Deus, foi Deus que te revelou isso. E esse tipo de coisa, gente, esse tipo de revelação, isso faz com que eu me mova. Isso faz com que eu não seja enganado mais. Uma das marcas do coração do adorador, que ele adora o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, ele recebeu toda essa revelação no seu espírito. Ele saiu do nível humano, intelectual, racional, e ele começa a receber as verdades de Deus, não somente de forma intelectual, mas ele começa a permitir que isso comece a permear o seu coração, e essas verdades vêm entrando no seu espírito. E ele nunca mais ele vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Conversão é isso. É quando o homem e a mulher começam a entender a verdade do Evangelho, e essa pessoa nunca mais é a mesma pessoa. E nós precisamos de entender isso, porque senão nos tornamos meros frequentadores de culto. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa transformação. A vontade de Deus é que nós sejamos discípulos do Deus Altíssimo, discípulos que são também adoradores, homens e mulheres que se dobram diante da presença de Deus, que reconhecem Deus em todos os seus caminhos, e não é baseado nas circunstâncias da vida. Abacuque fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide minta, ainda que não haja gado no curral, ainda, eu exultarei o Deus da minha salvação. Ou seja, em outras palavras, eu adoro Deus, minha adoração a Deus não está embasada nas circunstâncias da vida. Eu vou adorar a Deus independente. Eu sou um adorador, eu tenho as marcas de um adorador. Quem crê dessa forma aí? Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. E eu quero terminar com isso. Como eu posso ter esse coração? Como eu posso adquirir esse coração de adorador? A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15 o seguinte, e traz a resposta dessa pergunta. Porque isso também não depende de nós precisamos de Deus. E a palavra do Senhor diz assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, não de vez em quando, tá? Tem gente que vem e confessa Jesus, fala: Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, e a gente só vê Ele domingo do ano que vem. Fica um ano sem vir aqui. Então essa declaração, na verdade, não é real. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Queria te perguntar nessa noite, e você não precisa responder, isso é para você aí. Quanto tempo você está andando com Deus? Quantos anos? E você, nessa caminhada, você já confessou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Ele é seu Senhor, de fato? Ele é seu Salvador? Sim, pastor, eu já confessei Ele como meu Senhor e como meu Salvador. Agora a pergunta que eu
deixo para cada um de nós o que nos impede de adorá-lo. Por que você não consegue muitas vezes nem levantar as mãos? Por que muitas vezes você não consegue nem ser agradecido a Deus? E nosso pedido nessa noite é que você, que já tem relacionamento com o Senhor, que você possa se tornar não somente um discípulo, mas um discípulo adorador. Um discípulo que honra o Senhor com a sua vida, com as suas finanças, com o seu tempo, com a sua mente, com o seu coração, com tudo que você faz, com as suas atitudes, com o seu procedimento. Você é um homem ou uma mulher que quer, em tudo que você faz, adorar o Senhor. Eu queria que você pudesse pedir ao Senhor que possa revelar essa verdade no teu coração.